Mas, pô, o Vasco, ele... o Flamengo foi ajudar na década de 80 e o Eurico entrou pra ajudar o Vasco, pô. O maior sonho do Eurico era o Vasco ser o segundo clube do Rio, tá ligado? Era ser o segundo clube do Rio, ele não conseguiu. Ele morreu com desgosto do Vasco. Desgostoso com o Vasco, pô. O Vasco é um time, é isso aí, ó. Ninguém... Pô, mano, o Vasco é feio, cara. É feio, mano. O DJ trabalha lá perto, ele sabe. Mano, eu passei esses dias em São Januário. Me senti mal. O que eu tô falando? Eu olhava pro lado direito, pô, os barzinhos maneiros. Não, olhava pro lado direito, os barzinhos e tal, as vielas, tudo arrumadinho. Olhava pro lado do estádio, um nojo, uma pintura feia, uma pintura escrota, um preto desbotado. Cara, vou te falar, horrível. Parece. Sabe o que ele parece? Aqueles estádios, pô, de cidade pequena, tá ligado? Que você foi feito mó tempão e depois... Abandonado. O cara sentado lá assim, ó, da porta, portãozão aberto, ninguém. Ele sentado lá assim, ó, segurança do estádio lá, aqui, ó. Horrível, o estádio escroto, um lugar ruim de acesso. Os caras não tem nem coragem de fazer uma reforma. Ali não tem como fazer reforma. Não tem como. Ninguém vai querer investir dinheiro ali, cara. Ninguém vai querer investir dinheiro ali. Horrível, horrível. Primeira vez que eu passei... Ó, eu moro aqui, no Rio. Primeira vez que eu passei ali nos acessos de São Januário, eu senti nojo. Nojo. Parecia que eu tava passando perto de um manguezal, onde que jogam esgoto, aquele fedentina ali, saia lá de dentro de São Januário. Um lugar horrível. Se eu fosse vascaíno, eu teria, porra, nojo de ir naquele lugar. Graças a Deus, já fui no estádio do América, do Bangu, do Boa Vista, no Newton Santos, Maracanã, do Figueirense, do Corinthians, do Mineirão. Mas vou te falar, eu não tenho mínima vontade de saber onde, em São Januário. Nenhuma. Não nenhuma. Tem. Nenhuma. Você vai ver. Se um dia eu for em São Januário, vocês podem me dar uma coça. Eu tenho um nojo daquele lugar. Nojo. Lugar feio. Gastar meu dinheiro pra ir no lugar daquele de lá? É melhor ir na VM. Melhor ir na VM. Muito mais organizado. Muito mais. Muito mais. Nossa, por que tu odeia o Vasco assim, mano? Que isso, mano? De graça, mano. Que isso, mano? Que doideira. Ô, mas tu acha que o Vasco passa do Atlético? Não passa. Não passa. O jogo é em casa, não. Pô. Irmão, o Vasco não tem time, pô. Você acha que esse jogo aqui contra o São Paulo vai abalar o Vasco, pai? Eu falei pro Vascaíno, comemora empate. Comemora empate. Vitória não vai comemorar. Horrível. Isso aí, ó. Perdeu. São Paulo em casa. Ele mesmo, viu? É fora de casa o jogo. Fora de casa. E vou te falar. O Vasco tem 37 pontos. Corinthians e o Atlético. Quando chegar na 37ª rodada, Atlético e Vasco vai estar disputando pra quem vai cair. Caralho. Que é a projeção que você tá fazendo. É. Atlético Paranaense e Vasco vai estar disputando a vaga do 17º lugar. O Atlético Paranaense pra mim já foi. Ainda, cara. Cara, tá falando desde o começo do ano, mano. Tu vai ver, pô. Mano, mas tu acha que o Vasco pode ser igual o Santos foi ano passado? Abrir uma gordurinha pro Z4? O Vasco vai ficar ali. 17º, 16º. 17º, 16º. Quando chegar lá no final, acabou, pô. É isso, Norton. É isso, pô. Mas porque não tem tanta opção de elenco igual o Fluminense tem, esses times que estão lá embaixo. O Fluminense vai contratar, cara. Já é, todo mundo sabe que o Fluminense vai contratar. O Fluminense vai contratar zagueiro, o Fluminense vai contratar um atacante veloz, o Fluminense já vai contratar mais um meio de campo e o Nonato tá chegando pra compor o elenco. Não é que ele vai mudar o Fluminense, não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, o Nonato não vai mudar nada, não. Mas pra compor o elenco, o Nonato é muito bom. Vai agregar. Então o Vasco não pode contratar, pô. Como você contrata? Se você se vendeu, o Vasco se vendeu. Se tomou. Ele se vendeu e foi lá, o cara foi lá, ó, eu tomo aqui. Mas dois duro, um tomando do outro, pô. Vai fazer o quê? 777, dura, sem dinheiro. Pedrinho foi lá, quebrado também, chorão, chorou. Ai, eu não posso falar. Então fica mudo, pô. Não era nem pra dar entrevista, não pode falar. Pedrinho é outro, não sei pra que ele fez isso. Se o Vasco ia cair com a 777, com o Pedrinho, meu irmão, não sobe nem pra primeira divisão depois que cair, tá? Pega essa aí, tá? Eu tô falando
É aquele negócio que você falou. Aqui no podcast, o Vasco hoje deu essa corrida aí por causa desse jogador que subiu. Mas não vai aguentar não, vai ficar ali naquela meiuca ali, ó. Vai cair, ano que vem não sobe, depois não sobe de novo e, ó, vai falir, tá? O Vasco vai falir. Não vai ter dinheiro pra fazer estádio. A prefeitura vai cobrar o Pedrinho. Pedrinho, a gente assinou pra você fazer a reforma do estádio. Cadê a reforma? Não vai fazer porque ninguém que vai querer investir no time que vai acabar. Tô falando aqui e acabou, mano. Não quero mais que isso, não. Só isso tá bom pra mim. Fala aí, Nath, o que você falou. Você falou de quê? De escravidão? Sim. Falou que o Vasco tem que trocar de nome. Tem que trocar. Tem que trocar. Olha só. Ecude o nome do heróico português, Vasco da Gama. Vasco da Gama, eu vi um professor, ele é até flamenguista. Ele tá falando isso, DJ. Vasco da Gama. Essa carta histórica do Vasco, vocês ficam comemorando essa porra aí, vou dar o papo, só vai valer mesmo quando vocês trocar o nome do time de vocês. Porque Vasco da Gama foi um dos caras que mais exportava escravo. Tá bom? E outra coisa, pessoal que trabalhou aí, ó, que vocês ficam falando que funcionário que trabalhava pra construir o estádio de vocês, se investigar direitinho, era tudo trabalho semelhante à escravidão. Não era bagulho social, não? Não era nada social. Tem uma história, pô. É porque eu perdi. Eu vou voltar aqui, vou escrever. Vou tacar essa porra na cara de vocês, seus nojentos. Imundo. Vasco da Gama. Esses portugueses aí, ó. Vieram pro Brasil. Comeram o índio na porrada, chamando o índio de preguiçoso. O que fizeram? Pegaram os negros, começaram a exportar pro Brasil. E quem é que tava lá? Quem é que tava? Não era Raimundo Nonato, não, filho. Vasco da Gama. Não. Mas clássico é porradeiro estancando o tempo todo. Mas isso é levado. Mas aí eu vou te falar. O Vasco já não considera jogar contra os outros times do Rio como clássico, não, pô. Eles jogam com medo. O Vasco ganhou do Fluminense com aquele gol roubado com a mão do Verrete. Ah, mas foi 2. Irmão, mas quando tu faz 1, do jeito que foi, estabiliza, pô. Tu muda todo um estilo de jogo. O Vasco hoje enfrenta os times com medo. E não é só o time do Rio, não. Qualquer outro time. O time do Vasco é fraco, o time do Vasco é medroso. Pô. A verdade é essa. E ontem só mostrou. Mano, eu vi pouco tempo do jogo do Vasco. Pouco. Eu vi até, acho que o primeiro. Fui com eu e minha filha no lugar, tava passando, aí eu tava assistindo. Meu irmão, horrível. O time do Vasco jogando quase com 7 atrás. Era uma linha de 4, com mais uma linha de 3, 7. Todo mundo defendendo, todo mundo defende e só um ataca. Eu não vi o Vasco dar um chute no gol, mano. Pra não falar que eu vi aquela bola na trave do... Isso aí. A bola na trave, pô, do cara. Horrível. E tava impedido, verdade é essa. Pedido. Então, meu irmão, é isso aí que o Vasco tem pra oferecer pros torcedores dele, tá? Se você que é vascaíno e tá esperando um pouquinho mais do seu time do que isso que aconteceu, esquece, tá? Bota a sua camisa lá na Fitalina de novo, que vai ficar difícil pra vocês comemorar alguma coisa. Comemora empate, porque vitória a partir de hoje vai ser difícil. Torcedor do Vasco, aceita, pô, a verdade. A gente citou o nome de vocês aqui no estúdio e o negócio aqui atrás que tá aqui mó tempão caiu. Não sou eu que tô falando, não. É o tempo, pô. O tempo vai mostrar pra vocês que o Coutinho vai cair com o Vasco, pô. Vai cair. Vocês ficaram putos me chamando de Série C, falando um montão de coisa. Olha só, vou falar de novo. Ah, Série C, paga a Série B, paga a Série B. Rapaz, vocês devem muita coisa ao Eurico Miranda, pô. O time de vocês é o Eurico Miranda Futebol Clube. O cara que roubou o São Caetano na cara de pau. Aquele campeonato de 2000 lá foi o campeonato que tinha pra jogar. O Fluminense não pulou nada, não. É porque o Eurico Miranda, ele é um... Olha só, não quero aqui pegar e falar mal dele aqui não, porque ele já se foi. Mas o que ele fez aquele ano foi uma sacanagem, uma safadeza. Ele botou o Jorginho Paulista pra jogar 4 jogos sem estar registrado. 4 jogos. Era pro Vasco em 2000 ter perdido 20 pontos. 20 pontos. O que o Vasco fez com o São Caetano foi a mesma coisa que o Flamengo fez com a Portuguesa, pô.
Só que o São Caetano ainda teve a chance de jogar algumas coisinhas pra frente. Rapaz, o que o Vasco fez foi safadeza. O que o Eurico fez foi safadeza com o São Caetano. Aquele jogo lá da final, o Romário tinha pedido pra sair. O Romário saiu com 23 minutos do primeiro tempo. Depois o Godoy foi lá e encerrou o jogo porque a arquibancada caiu lá, a grade da arquibancada caiu. No outro jogo, era pra reiniciar o jogo. O que aconteceu? Começaram o jogo do zero, o Romário entrou de novo no jogo. Roubaram o São Caetano. Tinha um jogador do São Caetano que já estava na Alemanha, veio pra jogar esse jogo. O que o Vasco fez, o que o Eurico fez foi safadeza. Então é muito melhor ficar falando do Fluminense. Paga a Série B, time de Série C, pra ficar tapando o erro e a safadeza do Vasco, pô. O Vasco não é nada, pô. O Vasco não é nada. De 2000 pra frente, o Vasco ganhou uma Copa do Brasil porque não valia porra nenhuma. Não valia porra nenhuma. Porra nenhuma aquela Copa do Brasil. Jogou a Copa do Brasil contra quem? Eu acho que contra o Curitiba. Curitiba rebaixado já. A merda, igual o Vasco. Então, antes de vir falar comigo aqui no meu direct, mandar mensagem, ficar falando que é time de Série C, olha a história do time de vocês, rapaz. Olha a história do time de vocês. Vocês são fanfarrão. Fanfarrão ladrão. De 2000 pra frente, vocês só roubaram o São Caetano. Por causa do Eurico. Eurico fez de tudo pra dar aquele título pra vocês, porque sabia que dali pra frente vocês não iam ganhar mais nada. Cambada de safado. E não fica mandando mensagem não, não fica enchendo mais mensagem lá não, tá? Não fica mandando mensagem não. Aceita a verdade. O Fluminense não deve Série B nenhuma, pô. O Fluminense jogou o campeonato que tinha que jogar. O Fluminense jogou o campeonato que tinha que jogar, que foi o de lá. Tanto que o Fluminense ia ficar no módulo 2, o Eurico chorou pro Fluminense jogar o módulo 1 com medo. E eu vou falar outra coisa aqui. O Fluminense em 2000 foi eliminado do Campeonato Brasileiro lá, o João Avelange, pelo campeão. Porque na minha opinião, quem foi campeão daquele campeonato lá foi o São Caetano e não foi o Vasco. Cambada de ladrão safado. Porra.